Olá, tudo bem com você? Bem, vocês devem perceber que eu estou num lugar diferente, não estou no estúdio. Eu estou no Rio de Janeiro junto com a minha família. Eu vim aqui passar o Natal e o Ano Novo com todos eles, porque faz muito tempo que eu não venho aqui. Eu fiz um vídeo da lição passada, mas as condições estavam muito ruins e o áudio estava péssimo. E eu não pude botar no ar, até posso colocar se vocês aceitarem, mas está muito ruim. E hoje eu mudei o microfone para ver se esse áudio fica melhor, mas vocês veem que as condições não são as mesmas. Mas o mais importante não são as condições. É a vontade das pessoas quererem aprender o Evangelho, participar da escola sabatina, formando esse pequeno grupo, que não é só minha família, tem pessoas aqui que são vizinhos, que estão interessados em conhecer a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, bem, eu digo para vocês, como sempre diz, que sejam bem-vindos ao nosso canal, é o Mensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Faça um comentário, deixe o seu like, compartilhe com a sua família, com seus amigos, para que este vídeo chegue a mais pessoas e elas possam aprender a Bíblia. Bem, antes de começarmos, nós vamos fazer uma pequena oração, a oração do pôr do sol. Tá? Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Senhor, obrigado por mais este pôr do sol. Obrigado pelo sábado que começou e nos alegrarmos na sua palavra. Ó Senhor, quantas vezes nós falhamos, pecamos por palavras, por ações, por pensamentos, mas a sua misericórdia é tão grande que o Senhor nos perdoa e nos dá a graça. Ó Senhor, abençoe todas as pessoas que estão aqui, toda a minha família, todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que esta oração, eles consigam tudo aquilo que eles pedirem. Senhor, que Deus, o Espírito Santo, nos conduza nesse estudo, para que possamos aprender com o Senhor a verdade, a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado! Amém. Amém. Feliz sábado. Bem, então vamos começar com o sábado. A nossa lição tem o verso para memorizar. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão com o calor. 2 Pedro 3, 11 a 12. A segunda vinda de Cristo conduz à recriação da terra. É o ponto culminante da história bíblica. Apocalipse 21 e Apocalipse 22 pode ser descrito como o final feliz e definitivo. E, em certo sentido, essa é uma interpretação precisa. A partir dessa perspectiva, a segunda vinda e a nova terra constituem o término da missão de Deus. O final é uma vida eterna de felicidade, de alegria com Jesus Cristo. Em outro sentido, esse final não é o fim, mas apenas o começo ou a continuação do que Deus planejou para toda a humanidade. Um começo no qual os redimidos vão aprofundar sua compreensão de Deus e de seu caráter por toda a eternidade. A revelação de Deus é composta por 3 fases. Cada uma tem diferentes definições na missão. A primeira fase envolve a criação do mundo e a interação de Deus com suas criaturas no Éden,
Sua missão era revelar por meio de um relacionamento de amor. Mas o pecado alterou essa realidade, enchendo o mundo em que vivemos de miséria, de sofrimento e de dor e de morte. A segunda, essa grande mudança exigiu que a missão de Deus assumisse novos elementos, especificamente a necessidade da encarnação do Filho de Deus, isto é, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A encarnação torna possível a realidade futura da nova terra. Terceira, a fase final da missão de Deus atinge seu clímax na segunda vinda de Cristo. A segunda vinda, porém, não é o fim da humanidade, nem da história de Deus. A vida eterna não teria sentido se a segunda vinda não anunciasse, não fosse apenas o fim da história da Terra. Em vez disso, a eternidade é um novo começo de infinitas possibilidades. Então nós vamos para a parte de domingo. Apocalipse, a missão de Deus nos últimos dias. As linhas iniciais de Apocalipse indicam ao leitor que esse livro se concentra na missão de Deus. Vamos ler Apocalipse de 1 a 7. Quais são as evidências de que o Apocalipse se concentra na missão de Deus nos últimos dias? Bem, é preciso lembrar que o tempo da volta de Jesus está próximo. E precisamos fazer o trabalho da missão antes que o tempo se esgote. As pessoas da terra precisam conhecer a mensagem dos 3 anjos e cada um deve tomar a sua decisão entre o selo de Deus e o selo da besta. O livro de Apocalipse é um livro de desafios para os missionários. Os últimos dias, pois João em seu livro fala: filhinhos, já estamos nos últimos dias. O livro de Apocalipse vai desde os eventos do primeiro século da igreja de Éfeso ao primeiro selo, quando é tocada a primeira trombeta, e vai até a volta de Jesus, e o novo céu e a nova terra, o que já tem mais de 2000 anos de história. Existem interpretações futuristas, dispensacionalistas, colocando todo o livro de Apocalipse no futuro, e tem os preteristas, colocando o livro no passado. Ambas foram criadas por 2 jesuítas no século XVIII, que se disfarçaram de protestantes e permanece até os dias de hoje. Porém, os adventistas, nós somos historicistas. Seguimos a Bíblia, somente a Bíblia, como regra de fé e prática, e sua autointerpretação. É impossível compreender o livro de Apocalipse sem antes estudar o livro de Daniel. 75% de Apocalipse se refere ao Velho Testamento. Bem, eu estou fazendo toda essa introdução porque o nosso grupo aqui não tem um conhecimento como nós do livro de Apocalipse. Então, nós estamos realmente nos últimos dias do século XXI. Nós somos a Igreja de Israel espiritual nos dias de Paulo, nos dias de hoje. Então nós vamos ler Apocalipse de 1 a 7. Verso 1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Eu quero falar que Apocalipse, que em grego é Apocalipse, que quer dizer descoberta, a revelação de Jesus Cristo, pode ser considerado como um título que João deu a este livro. Este título nega categoricamente o conceito de que Apocalipse é um livro selado e, portanto, não pode ser entendido. Ele contém
uma mensagem que Deus propôs a seus servos na terra, a ouvissem e aguardassem. No verso 3, não poderiam, ao menos, que os primeiros entendessem se não ouvissem e compreendessem. O livro revela Jesus em sua obra celestial após sua ascensão. O Apocalipse complementa os evangelhos que registram o mistério de Jesus na terra. O Apocalipse revela seu trabalho no plano da redenção. Desde a entrada do pecado, toda a comunicação entre o céu e a terra foi feita por Jesus Cristo. Portanto, o conceito da iminência do retorno de Jesus é explícito e implícito ao longo do livro de Apocalipse. A segunda vinda de Cristo e o grande evento culminante no antigo conflito entre o bem e o mal, que começou quando Lúcifer desafiou o caráter e o governo de Deus. Bem, nós temos 3 versos que nós acabamos de ler aqui, que eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas. Quem quer fazer uma pergunta? A criação, o Apocalipse, a revelação, o que significa esse livro, o que ele nos traz. Você tem alguma pergunta? Sim, eu tentei ler algumas vezes Apocalipse e tive muita dificuldade. Queria saber como que eu tenho que fazer essa leitura, por onde eu devo começar. Veja bem, essa pergunta, ela, além de ser boa, ela é inteligente. Por quê? O livro de Apocalipse tem 75% do Velho Testamento e quase 80% de simbólicos, figuras simbólicas, e apenas 20% linear. Além disso, o livro de Apocalipse, ele é como um filme. Quando você assiste um filme, chega daqui a 15 minutos, o filme retorna no passado. Ele faz uma volta ao passado e vai até que chegue no momento presente, de novo. Às vezes o Apocalipse vai no futuro, leva a pessoa lá no futuro e traz de volta no mesmo capítulo. Então, é muito importante entender essa simbologia e prestar atenção, porque se ler o livro de Apocalipse literalmente, não conhecendo essa simbologia, essa ida e volta ao passado e ao futuro, a pessoa fica perdida. Além disso, o livro de Apocalipse é um quiasma, tá? E ele se desenrola nos capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Mas o meio dele cai no 14 e no 13. Então, é importante entender isso. Você lê o capítulo 1, capítulo 22, você vê que aqui aconteceu a coisa e aqui se resolveu. E você vai indo. Ele se responde entre ele mesmo. Nós podemos, por exemplo, dar um exemplo de um prelúdio. Vamos voltar aqui então e vamos ler, por exemplo, o 6º selo. Vamos lá ver o 6º selo na Bíblia. Apocalipse 6, 10. Vamos lá. É 6:12, Apocalipse 6:12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Veja bem, um tremor de terra, o maior terremoto da terra, já aconteceu. Foi o grande terremoto de Lisboa, que foi sentido no Brasil, em toda a África. Esse foi o maior terremoto. Lisboa foi totalmente destruída. O sol se tornou negro como um saco de silício. Aconteceu nos Estados Unidos, às 11 horas do dia, o dia virou noite, mas ficou tão escuro, que você não conseguia ver uma página branca de um livro aberto. As aves retornaram para os seus ninhos,
As pessoas voltaram do seu trabalho para casa e não voltou mais a ser dia. E isso está no Google, vocês podem procurar. Então, o dia que se tornou noite também já aconteceu. Assim, no mesmo dia, a lua se tornou cor de sangue, aquele sangue escuro. Era negro, escuro, não se via nada. Isso já aconteceu. E logo em seguida, no verso 13 diz: e as estrelas do céu caíram sobre a terra como uma figueira que lança de si seus figos verdes, abalada pelo vento forte. Bem, nós sabemos que se uma estrela cair na terra, não sobra nem pó. Então, a simbologia diz: a chuva de estrelas são meteoros. Também já aconteceu. Era uma chuva de meteoros à noite, que você podia vir um livro e ler um livro de noite com a luz dos meteoros. Olha, não liguem porque nós vamos ter barulho, a porta está aberta, as pessoas vão falar. Isso vai ser normal, tá, gente? As pessoas não sabem que nós estamos gravando um vídeo e fazendo uma live, tá bom? Compreenda essa parte. Então, esses meteoros saíram de um único lugar. 60 mil meteoros por minuto. Isso já aconteceu. Agora vamos continuar lendo para vocês verem o prelúdio. O verso 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes lhe foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas montanhas, pedindo para que as montanhas e os montes caíssem sobre suas cabeças. Bem, isso ainda vai acontecer no sétimo selo, na volta de Jesus, quando o céu vai se enrolar. Então vocês veem como está Apocalipse, você está lendo as coisas que já aconteceram e de repente o livro te leva para um futuro. Depois do fechamento da porta da graça, depois da sexta praga, na vinda de Jesus. Então vocês viram a importância de estudar o livro de Apocalipse e entender esse prelúdio. Bem, continuando aqui, quando pediram a Ellen G. White que explicasse porque o tempo havia continuado por mais tempo, Jesus não ter voltado, que seus primeiros testemunhos pareciam indicar, ela respondeu: como é o caso do testemunho de Cristo e de seus discípulos? Eles foram enganados? Os anjos de Deus, em suas mensagens aos homens, representam o tempo como muito curto. Mas a palavra de Deus falhou? Não, nunca. Jamais. A palavra de Deus não falha. Então, muitas pessoas ficam imaginando: Jesus não voltou até agora. Desde o tempo de Paulo, desde o tempo de Jesus, Paulo já estava esperando Jesus para os seus dias. Vocês entenderam? Não liguem um barulhinho lá fora, ele já vai voltar normal. Então Paulo já esperava Jesus para os seus dias. Só que Paulo não tinha lido ainda o livro de Apocalipse, porque João ainda não havia escrito. Existiam eventos que precisavam acontecer para que Jesus voltasse. E hoje, puxa, mas meu avô já falava da volta de Cristo, meu tataravô já falava da volta de Cristo. Acontece que Jesus é longânimo. Ele espera que cada um se arrependa para ser salvo. Porque a intenção de Deus é salvar a todos. É por isso que ele ainda não voltou. Mas há outros motivos que Jesus ainda não voltou, que nós vamos saber mais adiante. A palavra de Deus não falhou em declarar séculos atrás que o dia de Cristo está próximo. Romanos 13:12. Jesus teria vindo muito em breve se a igreja tivesse feito o trabalho que lhe foi confiado. Então, quer dizer que se a igreja não pregar o evangelho a todas as nações, povos, línguas e tribos, Jesus não virá? Bem,
A própria Bíblia responde. Se não pregarmos o Evangelho, as pedras pregarão. Por isso, no alto clamor e perseguição aos cristãos, as crianças vão pregar, como na época dos valdenses. Vocês verão com seus olhos crianças nas ruas pregando o Evangelho da boca. Elas conhecerão o Evangelho daquilo que elas aprenderam. Hoje você assiste nas igrejas crianças aprendendo o Evangelho e elas terão tudo de memória e vão clamar as 3 mensagens na rua. Bem, vamos ler Apocalipse 1:3. Preste atenção nesse verso. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja bem, eu já tinha falado com vocês antes, abençoado em grego quer dizer Makarios, feliz, uma bênção celestial. No livro de Apocalipse tem 7 vezes bem-aventurado. Aquele que não estudar perde as 7 bênçãos. Aquele que lê sem dúvida é uma referência, em primeiro lugar, à pessoa que foi escolhida na igreja antiga, como antigamente, já expliquei para vocês, para ler as Sagradas Escrituras em público. João antecipa a leitura pública do livro que agora dirige às 7 igrejas que estão na Ásia. Apocalipse 1:4, na presença dos membros reunidos em cada congregação. Esta prática cristã reflete o costume judaico de ler a lei e os profetas nas sinagogas todos os sábados. Nós podemos ver isso em Atos 3:15, Atos 13:27, Atos 15:21 e tem muitos outros. O que eu quero dizer com isso, que o livro está dizendo, é que na época de João, naquela época, só aqueles que conheciam, sabiam ler, liam a Torá e todos ouviam. Todos prestavam atenção. Não existiam Bíblias. Hoje, nós temos Bíblias à vontade. Hoje nós podemos ler as Bíblias para o irmão, para esse, para aquele, interagir um com o outro. Mas o princípio bíblico aqui se refere a esse tempo, mas também se aplica ao tempo de hoje. Assim como eu estou lendo para vocês, vocês daqui a pouco vão ler para outro. Então serão abençoados aquele que lê e aquele que escuta. Vou avançar um pouco. Vamos para Apocalipse 1:4. João e as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco por parte de que é, do que era e do que há de vir. Quem é ele? Quem é que era e que há de vir? Jesus Cristo, isso mesmo. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, as 7 igrejas. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou todos os nossos pecados. Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Bem, vocês têm alguma dúvida sobre esses versículos? Não. Podemos ir à frente? Podemos. Eu vou avançar um pouco à frente, porque esse pedaço é muito grande. Vamos ler um 7. Eis que venho com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo o que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora vocês veem
quando falam em arrebatamento secreto, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, quando falam da imortalidade da alma, a Bíblia nos deixa claro que isso não é verdade. Toda essa doutrina da imortalidade, da predestinação, do arrebatamento secreto, que a igreja será arrebatada antes e não passará pela grande tribulação, é uma doutrina de 2 jesuítas do século XVIII, Alcaide e Rivera. Eles se disfarçaram, um de preterista e outro de dispensacionalista, e escreviam um para o outro. Como eles fariam isso? Para confundir os protestantes. E essa doutrina permanece até os dias de hoje. As pessoas, pastores sinceros, verdadeiros, que não tiveram oportunidade de aprender essa teologia, de ler os livros de história, acabam se confundindo. Às vezes eles falam isso e ensinam por inocência. E as pessoas acabam aprendendo dessa maneira, e você mais vê pela rua, quando se conversa com as pessoas: não, mas nós vamos ser arrebatados antes, nós não vamos passar pela grande tribulação. Olha, a imortalidade da alma, a alma é imortal, a alma não morre nunca. Isso você escuta em todos os lugares, nas igrejas. Isso não é real. Posso falar uma pergunta? Fala. Então nós vamos passar pela grande tribulação, vamos sofrer as pragas, vamos sofrer tudo isso? Sim. A pergunta é se nós vamos passar pela grande tribulação. Sim, nós vamos passar pela grande tribulação. Com que base eu falo isso? A base que eu falo isso é exatamente as pragas no Egito. As 3 primeiras pragas, são 10 pragas. As 3 primeiras foi entre todos. Mas as 7 últimas pragas, os hebreus não sofreram as pragas. Eles estavam no meio das pragas, mas não sofreram as pragas. Assim vai acontecer com a gente também. A mesma coisa. A partir do fechamento da porta da graça, o selamento já aconteceu. Todos já tomaram a sua decisão. Aqueles que escolheram a besta, que é o domingo, e aqueles que escolheram o sábado, que é o selo de Deus. Essas pessoas que escolheram o selo de Deus, elas vão ser perseguidas, elas vão se afastar para as montanhas, para lugares bem afastados, porque elas serão perseguidas. Mas tem uma coisa muito boa: não cairá nem um fio de cabelo dessas pessoas. Em contrapartida, os ímpios sofrerão as pragas. E a primeira praga qual é? As chagas, que vão aparecer por todo o corpo. Só que os salvos, os selados de Deus, ainda não sabem. Eles não têm como saber. Então eles vão ficar preocupados e vão se ajoelhar, pedindo perdão a Deus, preocupados se eles esqueceram de algum pecado. O medo deles, o maior temor, é perder a salvação, é perder ficar junto com Jesus Cristo, não é o medo da morte. Então, é a grande angústia de Jacó que o povo de Deus vai passar. Mas a grande tribulação estará acontecendo sobre os ímpios, sobre toda a terra. É como no Egito. As pragas estão acontecendo, mas o povo de Deus estará protegido. O povo de Deus não sofrerá nenhuma praga, nem as chagas, nem o mar de sangue de morto, nem a água que se transforma em sangue, as fontes das águas, nem o sol ensolarado, 7 vezes mais. Então, quem falar que o povo de Deus não passará pela grande tribulação, ele está sem base bíblica. A não ser que a pessoa durma antes, morra antes. Então,
Se ela morrer em Cristo, ela não passará pela grande tribulação. Mas os vivos vão passar. Eu vou avançar então aqui para que todos, porque vai ficar demorado. Então não é pecado a gente querer morrer antes, né? Não é que seja pecado querer morrer antes. Veja bem, a intenção de cada um é viver intensamente todos os dias, principalmente em agradecimento a Deus e na companhia de Deus, e proclamar o Evangelho. Porque às vezes você proclama o Evangelho até mesmo sem saber. Mas desejar a morte a si próprio, isso não é bom. Deus não aprova. Existem casos, e mais casos do suicídio, em que Deus perdoa. Mas são casos que serão para outro estudo. Na verdade, as pessoas que não vão suportar, né, Deus sabe que vai ser salvo, né, que não consegue suportar a grande tribulação, que não vai conseguir passar por tudo que vai acontecer, Jesus vai fazer com que isso vai acontecer. Criança, idosos. Fala, Carlinha. Eu tenho uma pergunta. Tu falou aí que a pessoa que morre em Cristo não vai passar por tribulação, né? Mas e se a pessoa ela está na igreja, mas ela não é certinha na igreja, ela vai ter que passar. Não, veja bem, Carlinhos, são duas perguntas diferentes. Uma pessoa que frequenta a igreja, mas ela tem seus pecados. Ela tem suas falhas. Quem de nós aqui é perfeito? Nenhum de nós. Todos nós cometemos pecado todos os dias. Mas todos nós queremos consertar. Todos nós queremos pedir perdão a Deus. Então aquele que está na igreja, que tem seus momentos de queda, no momento que essa pessoa reflete, cai em si e diz: Senhor, me perdoa. Eu quero estar na igreja. Me dê sua mão. Me levante. Eu quero voltar. Eu quero viver com o Senhor. Jesus Cristo vai estar de braços abertos te esperando. Mas e perdoando todos os pecados. Tipo, os mesmos erros constantes, mesmo estando na igreja. Bem, a pessoa se torna pecadeiro. Ainda assim, a Bíblia diz que vai perdoar 70 vezes 7. Ao dia. Só uma pergunta, porque a Bíblia diz que lá no céu vai ter muita surpresa, certo? Sim. Então, quando Jesus está ali na cruz, existia 2 ladrões, não existia? Sim. Então um se arrependeu ali. Sim. Se arrependeu, Senhor, quando estiver no paraíso, lembra-se de mim. Sim. Aí Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarei comigo no paraíso. Então, o que mostra o meu entender, que não, as pessoas acham, só porque está na igreja que vai ser salvo, sabe? Que no momento que a pessoa, ele pode ser a pessoa mais errada for, mas se no momento dele, se Deus também se arrepender, ele vai para o céu. Sim, vai. Mas veja bem, nesse caso do ladrão na cruz, em que o ladrão se arrependeu, ele reconheceu o seu erro, ele teve um verdadeiro arrependimento, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Em grego não há vírgula. E Jesus diz: ainda te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O outro foi salvo? O outro não. Porque a pessoa não estaria com Jesus no paraíso naquele dia, porque Jesus morreu na sexta e ele morreu no sábado. Jesus está dizendo que ele vai estar com ele no paraíso no momento que Jesus voltar. Sim. É isso que ele está dizendo. E ele será salvo. Ele vai estar no céu. Assim como qualquer um na igreja que tiver suas falhas, seus pecados, o verdadeiro arrependimento Deus aceita. Então quer dizer que, tipo assim, a pessoa não é da igreja, vamos supor. A pessoa não é da igreja. Ela é ímpio, né? Vamos dizer assim. Mas na hora do leito da morte, ela pede perdão por todos os seus pecados, mesmo ela não sendo batizada, ela é perdoada? Sim, ela é salva. Independente de qualquer religião? Sim, ela é salva. Sim.
Como ele disse, no céu teremos muitas surpresas. No céu nós teremos pessoas que você imagina, mas como ele está aqui no céu? Ele era ladrão, ele era isso, ela era prostituta, ela era isso, ela era aquilo, e ela está aqui. Do mesmo jeito, aquele que acha que está certinho. Não, sim. Ele se arrepende. E pode também ser aquele que é todo perfeito, se acha perfeito e não vai estar no céu. Sendo mesmo da igreja, vamos dizer assim. E você vai ter pastores, pessoas da igreja que são todos certinhos. Ué, por que ele não está aqui? Você vai ver no livro da vida, tinha pecados escondidos. Sabe? Isso vai acontecer, serão as surpresas. Vê se está gravando, presta atenção. Seu Caetano, entrando nesse comentário, o certinho aos olhos humanos. Sim. Porque nós não conseguimos Perfeito. ver o interior das pessoas. Mas Deus sonda. Deus sonda nas profundidades. Então, assim, independentemente, Davi é um grande exemplo. Exato. Ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. É por isso que Jesus disse: não julgues para serem julgados, com a mesma medida que julgaste, serás julgados. Então eu não posso julgar ninguém por um motivo aparente na minha frente, porque eu não vejo o coração dele, mas Deus vê. Perfeito. A sua visão é perfeita. A gente não pode julgar pessoas? Não. Mas não tem uma... Agora eu não vou saber o versículo de cor, né? Tem uma fala que se a gente vê um erro, a gente tem que falar que a pessoa está errando. Entendeu? Mas você não está julgando. Como não? Você que está errado, eu tenho que julgar, não? Você não está julgando. Você está levando essa pessoa ao conhecimento do seu erro para que aquela pessoa se conserte. Tome consciência e se conserte. Você fez a sua obrigação como cristão. Agora, se essa pessoa não se consertou, não é mais problema seu, é entre ela e Deus. Agora, eu não posso julgar: Carlinho, você não presta, você é isso, você é aquilo, você não vai para o céu. Quem está pecando aqui sou eu, não é ele. E outra coisa, a Bíblia diz assim, ó, por exemplo, se você vê aquela pessoa caindo num buraco, e você não ou ajudando ela, ou avisando ela, é que um dia Deus vai cobrar de você. É verdade, é verdade, é verdade. Por isso que tem aquela parábola. Samaritano, passou um e passou o judeu, passou o outro, e passou o estranho que o pegou e o levou, cuidou dele. Aquele era o próximo. Isso quer dizer, na nossa missão de Deus, que nós estudamos durante esse tempo todo, que foram nas lições passadas, vocês podem ver nas lições passadas, ajudar o próximo, a missão de Deus. Amar o próximo é muito importante, é a coisa mais importante. Não adianta passar uma pessoa ali e dizer: olha, passando fome, está bom, vai com Deus. Não fez nada. Ou então, querer chegar perto dele e pregar o evangelho para ele. O cara está com fome, está rasgado. Não, primeiro cuida dele. Dá roupa para ele, dá de comida. Depois que ele estiver apto a ouvir a palavra de Deus, então você prega. É essa a nossa obrigação como cristão. Vamos para as 3 mensagens angélicas, tá? Que é da segunda-feira. Não vai dar tempo, porque o vídeo vai ficar muito grande, mas se pudesse, eu faria um vídeo de 2 horas, né? Porque é muito gostoso falar sobre Jesus. Vamos lá. As mensagens e a missão dos 3 anjos. O livro de Apocalipse representa de forma vívida o tema do grande conflito, descrito talvez de forma mais dramática em Apocalipse 12:12. Por isso, alegrem-se aos céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. É difícil imaginar como alguém poderia entender qualquer coisa nas Escrituras sem considerar o tema do grande conflito, cujo clímax se dará nos últimos dias, que é hoje. Então nós vamos ler as 3 mensagens, tá? Eu vou pular para dar mais rápido. Apocalipse 14:6, a primeira mensagem. Vocês têm que decorar esses versículos. É muito importante.
14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, e dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Essa é uma visão simbólica. Os anjos representam os servos de Deus engajados na tarefa de proclamar o Evangelho eterno, especialmente os assuntos mencionados nestes versículos, no momento em que chegou a hora do juízo. É claro, também é verdade que os anjos literais auxiliam os homens na tarefa de proclamar o Evangelho. O que nós... Palavras menores dizendo para vocês é o seguinte: os anjos vão proclamar os evangelhos. O primeiro anjo desce para proclamar o evangelho. Mas quem é que vai proclamar o evangelho? Somos nós. Nós é que somos os anjos. E os anjos de Deus vão nos acompanhar. Eles vão proclamar o evangelho eterno. Essa é a primeira mensagem. Ela começou em 1844 e permanece sendo pregada até hoje. Eu vou tentar ser bem sucinto nessa explicação para entender. O Evangelho Eterno, ele começa desde o céu, na história da redenção, até a vinda de Cristo. O Evangelho, ele pega desde Gênesis a Apocalipse. É o Evangelho da verdade. É o Evangelho que não tem aquelas coisas doces, gostosas, mas aquele que fala a verdade. Aquele que não tem interpretação de homens, mas a interpretação da própria Bíblia. Sabe? Que adverte as pessoas. E ele aqui diz muito claro: temei a Deus e dai-lhe glória. O que é temer? É ficar com medo de Deus? É me esconder de Deus? Não! Temer é respeitar a Deus, é amar a Deus. É isso que a palavra temer aqui está dizendo: amar, respeitar a Deus, usar o nome dele na hora certa. É chegada a hora do seu juízo. Esse juízo é o juízo investigativo que termina exatamente no fechamento da porta da graça. Quando o juízo, ele é feito desde Adão até a vinda de Jesus, até o fechamento da porta da graça. No momento, eu não tenho certeza, não está na Bíblia, se os vivos já estão sendo julgados, ou se ainda está nos mortos. Eu não posso dizer. Alguns dizem que já estão sendo julgados os vivos, mas isso é uma hipótese, não é bíblico. Então todos serão julgados. Felizes aqueles que participam do juízo investigativo e neles são aprovados, porque muitos nem pelo juízo investigativo passam, eles já vão para o juízo executivo. Eles não conseguem passar. Eles pecaram demais. Como no caso, aqueles que vão despertar antes de Cristo voltar. Aqueles que perfuraram Jesus, eles vão direto. Então, é feliz aquele que participa do juízo investigativo e nele é aprovado. Parece difícil? Não, não é difícil. Eu vou simplificar a lição, senão ela fica muito extensa. Não é difícil, gente. Veja bem, Jesus morreu e deu seu sangue por nós para que pudéssemos elevar nossas preces a Deus. Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus nos deu a graça. A graça é dom de Deus, não é nosso. Nós somos salvos pela fé na graça de Deus. Então, se nós nos batizamos
nos entregamos a Jesus Cristo, nós recebemos a graça. Nós fomos salvos pela graça. Agora é preciso manter essa graça. Não adianta eu ser salvo pela graça e ficar por ali mesmo. Se eu estava roubando, eu continuo roubando. Se eu mentia, eu vou continuar mentindo. Se eu fazia isso, eu vou continuar fazendo. Aí não adianta. A graça já foi, já era. Mas, então eu vou ter que ser perfeito a partir do batismo para ser salvo pela graça. Não. É o caminho da santificação. Você vai aprimorando o seu caráter pelo tempo. Sabe? Por que acontece isso? Porque quando verdadeiramente você é salvo pela graça, você guarda os mandamentos de Deus, não por obrigação, mas por amor a Cristo. Porque Deus escreve no seu coração os 10 mandamentos, tanto no coração quanto na testa. E ele se transforma em lei da liberdade. Porque quando você vai pecar, a sua consciência te diz, não, eu não posso fazer isso. Vou transgredir a lei. Eu amo Jesus, eu não quero deixar ele triste. Eu adoro o Espírito Santo, eu não posso. E você não faz. Foi você que fez com o seu próprio esforço? Não, foi o Espírito Santo que te ajudou a não fazer. Você sozinho não consegue vencer. Não consegue. Se fosse assim, a gente não era salvo pela graça. A gente era salvo pelas nossas obras. Era salvo pelo nosso próprio esforço. Ninguém vai ser salvo por guardar o sábado. Ou por guardar os 10 mandamentos. Não vai. Nós só somos salvos exclusivamente pela graça. Então, parece difícil? Não, é fácil. Olha a sinceridade de vocês daqui de querer aprender o Evangelho. Vocês são perfeitos? Não. Eu sou perfeito? Não. Eu sou melhor do que vocês? Não. Eu sou igual a todos vocês, até mais pecador. Mas eu não quero pecar. O que Paulo disse? Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer eu faço. Ainda bem que eu tenho Jesus. Então, sem perceber, nós pecamos. Mas nós temos Jesus Cristo, que é fiel, que nos perdoa. Mas é preciso que cada um reconheça seus pecados e peça perdão e procure não pecar mais. O que a mulher que ia ser apedrejada acontecer com ela? Jesus, onde estão aqueles que te julgaram? Eles foram embora. Então nem eu te culpo. Você está perdoado. Seus pecados são perdoados. Vá e não peques mais. Mas às vezes temos falhas. Nós caímos, a própria Bíblia nos diz isso. João fala, filhinhos, se vocês caírem, vocês têm Jesus Cristo, que é fiel para vos perdoar. Então, esse caminho é fiel. Em todas as igrejas, fora das igrejas, existem milhões, milhares de pessoas salvas que vão estar aptos e salvos e vão ser selados por Deus, porque estas pessoas vão tomar a decisão das 3 mensagens angélicas e guardar o sábado por fidelidade. Vai ser o momento da decisão. Essas pessoas vão preferir não poder comprar nem vender, ser perseguidas, mas ficar com Deus, porque aquelas que acharem difícil, esse momento vai ser muito difícil, elas vão ficar na terra e vão sofrer as consequências. Bem, eu estou tentando encurtecer, eu só vou ler as outras mensagens mais rápido. Deixa eu ler aqui a segunda mensagem. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu de beber o vinho da ira de sua fornicação. E a terceira mensagem, seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, e também este beberá do vinho
da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não terá repouso nem de dia nem de noite os que adorarem a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Aí vem Apocalipse 14. Olha que coisa linda. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então veja bem, o que é Babilônia? Nós vamos ler isso no outro estudo, Apocalipse 17, a besta, a grande prostituta, a grande meretriz, adornada, sabe, sentada numa besta. Ela é a mãe de todas as prostitutas. Então quem é ela? A igreja romana. E as suas filhas, que são todas as igrejas protestantes que caíram ao beber o vinho da Babilônia. Elas são as filhas. Então Deus, nas 3 mensagens, manda avisar para o povo sair dela. É isso que eu vos falo. Sai dela, povo meu, para não beber do vinho da Babilônia, do vinho da ira do Cordeiro. Então todos que recebem as 3 mensagens, o Espírito Santo as vai alertar, e elas vão sair de todas as igrejas e vão para a igreja de Deus, um só pastor, um só rebanho. Todos que receberem as 3 mensagens farão isso, porque Satanás, ele está dentro de todas as igrejas, perturbando, e quanto mais pessoas ele tiver, para ele melhor. Mas Deus quer que todos se salvem. Então aqueles que receberem as mensagens serão salvos. Estes receberão o selo de Deus. Aqueles que não receberem, receberão o selo da besta. É por isso que diz aqui, esse capítulo aqui, o 12, felizes são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, porque eles serão salvos. Então, vocês podem ter alguma pergunta para fazer, que eu estou avançando muito. Tem? Tá tão bom que não tem nem pergunta. O Luan tinha feito uma pergunta que ele queria te fazer a pergunta, pai. É sobre a ressurreição. Se vai ter a segunda, se vai ter chance. Ele queria te perguntar. Tá, ó, eu vou ter que avançar para a lição de quinta-feira, para finalizar, porque senão vai ficar muito grande, tá bom? Me perdoe, mas é um grupo, a gente não tem como seguir a lição explicando de uma maneira, as pessoas não estão acostumadas com as nossas lições, para que eu fale mais rápido, seja menos explicativo. Bem, ressurreição. Luan, meu filho, todos aqueles que morrerem em Cristo desde Adão até a volta de Cristo vão ressuscitar na primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. Quando Cristo voltar, os mortos ressuscitam primeiro, porque com a voz do arcanjo, os mortos vão ressuscitar. Será visto por toda a terra, por toda a humanidade. Você vai ver assim milhões, milhares de anjos que vêm com Jesus Cristo do céu. E eles andarão por toda a terra e os mortos ressuscitando, todos eles. Em seguida são os vivos, que são transformados e vão ao encontro de Jesus nos ares. E depois vão embora e termina a 7ª praga. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição acontece 1000 anos depois, porque o fogo consumidor de Deus, do Pai, vai consumir a terra. Ele é fogo consumidor e terá a 7ª praga. A terra será toda destruída, ficará em chamas, ela será purificada pelo povo e ela ficará 1000 anos deserta. Só tem uma pessoa que vai ficar aqui com seus anjos, que é Satanás. Ficará preso na terra. Depois dos 1000 anos,
Jesus vai ressuscitar todos os ímpios. E Satanás vai dizer: olha, os meus voltaram. E vai novamente fazer o mal. E a nova Jerusalém celestial que desceu dos céus, que foi construída por Jesus, e todos os santos, aqueles da primeira ressurreição, dentro dela, eles vão se aglomerar para poder tomar a nova Jerusalém celestial. E aparece Jesus no céu, eles se ajoelham, pedem perdão, mas não se arrependam. Vão querer tomar a cidade. Então desce fogo do chão e queima todos eles. Todos serão consumidos. As consequências serão eternas. Porém, eles vão durar enquanto tiver matéria para ser consumida. Aquele que pecou mais vai sofrer mais. Aquele que pecou menos vai sofrer menos. Mas ainda tem uma ressurreição, que é a ressurreição do capítulo 12 de Daniel, verso 2. É a ressurreição especial. Aqueles que transpassaram a Jesus Cristo, sabe? Aqueles que fizeram mal a toda a humanidade, eles vão ressuscitar, porque Deus disse: vocês me verão sentado à direita do Pai quando eu voltar. Essa profecia será cumprida na volta de Cristo, porque toda profecia apocalíptica, ela se cumpre no seu devido tempo. E muitos outros vão ressuscitar, aqueles que, por exemplo, pregam as 3 mensagens angélicas, que vão ser sacrificados, eles querem ver Jesus, eles vão ressuscitar antes de Jesus. Eles são ressuscitados para a vida eterna. Vamos dar uma lida em Daniel, rapidinho, tá, gente? É importante isso aqui. Daniel, capítulo 12, vamos lá? Olha aqui. 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel é Jesus, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo eterno. Veja bem, ele aqui não fala todos, ele fala muitos. Quantos? Não se sabe. Na quinta-feira, vamos para a parte de quinta-feira, a missão concluída. Que cena descrita em Apocalipse 21 a 4, Apocalipse 21, 22 e 27, Apocalipse 21, 1 a 5. Então vamos ler de 1 a 4. 21, de 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Amém. Cristo nos diz que virá naquele dia. Nós não sabemos o dia, só Ele sabe. Mas temos a obrigação de saber a proximidade, segundo a Bíblia, dos acontecimentos. Ele não diz que todo mundo se converterá, mas que será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Isso, então ele virá, Mateus 24, 14. Levando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. Cristo virá nas nuvens com grande glória. Uma multidão de anjos resplandecentes o acompanhará. Serão trilhões de anjos juntos com a vinda de Jesus. Ele virá para ressuscitar os mortos e transformar os santos vivos.
de glória em glória. Virá a hora em que os que o amaram, guardaram os seus mandamentos, e os levará para si mesmo. Não se esqueceu, nem se esqueceu da sua promessa. Mais um pouco e veremos o Rei em sua formosura. Mais um pouco ele enxugará toda lágrima de nossos olhos. Mais um pouco nos apresentará irrepreensíveis diante de sua glória. Visões do Céu, página 161, de Ellen G. White. A gloriosa cidade de Deus tem 12 portas, com mais deslumbrantes pérolas. Também tem 12 fundamentos de várias cores. As ruas da cidade são de ouro puro. Nessa cidade está o trono de Deus, de onde procede um belo rio, puro e claro, como cristal. Sua cintilante pureza e beleza alegram a cidade de Deus. Os santos beberão livremente das águas curadoras do rio da vida. Todos os semblantes refletirão a imagem do seu Redentor. Não haverá então fisionomias ansiosas, atribuladas, mas todos resplandecerão e sorrirão com imaculada pureza. Os anjos ali estarão bem com os santos ressurretos e os mártires. E o melhor de tudo é que causará a maior alegria para todos nós, é que o Salvador estará entre nós. Aquele que sofreu e morreu para que pudéssemos ter essa felicidade e liberdade, ele estará ali. O seu rosto glorioso brilhará mais que o sol, iluminará a bela cidade, refletindo tudo ao redor. Meus queridos, a vocês, minhas filhas, meus filhos, aos meus vizinhos, irmãos e irmãs, o nosso desafio é apresentar o breve retorno de Cristo. Vocês têm feito isso? Vocês têm plantado a semente da verdade? Vocês têm utilizado as suas redes sociais para pregar? Estudem as 3 mensagens angélicas. Estudem a Bíblia todos os dias e orem ao Espírito Santo para que Ele vos ensine. Se vocês não entenderem, vocês podem me perguntar ou assistir às lições do meu canal, que tem muitas lições para vocês aprenderem lá. Jesus está prestes a retornar. A porta da graça vai se fechar em breve. Você acredita nisso? Vocês acreditam? Amém. Sim. Bem, devemos viver acreditando com fé nesse breve retorno e estar preparado, aprimorando o nosso caráter. E o momento de pensar nisso é agora, é hoje, é nesse instante. Não deixe para amanhã. Bem, a vocês que estão me vendo, um ano novo, feliz, um ano novo, cheio de orações e de amor. Não falte na sua igreja. Não vá apenas aos sábados, às quartas, aos domingos. Ajude seus irmãos. Leve alguém com você. Leve alguém para aprender o Evangelho. Pregue a palavra, ajude uma pessoa. É muito importante. Porque a vinda gloriosa de Cristo está bem próxima de nós. E com Ele viveremos eternamente. Eu espero encontrar todos vocês, e a você que está me ouvindo, juntos com Jesus. Amém. Na nova Jerusalém Celestial. Mas antes, nos encontrarmos com Jesus nos ares. Esse é meu desejo para vocês, para você e para mim. Amém. Feliz Ano Novo. Shalom, shalom. Feliz ano novo. Até a próxima Deus abençoe lição. a todos. Amém. Amém. Muito bom.